Bom, vamos continuar o assunto da semana passada. A gente estava falando sobre identidade cristã, fizemos 2 vídeos. O primeiro foi por que nós cantamos tanto sobre nós mesmos, e o segundo foi não se apegue ao seu nome. Então, nós estamos falando sobre identidade cristã, e como é um assunto que tem um pouquinho de sequência, talvez seja bom você assistir esses vídeos primeiro, caso você não tenha visto esses vídeos. Vai lá ver primeiro, depois você volta para esse aqui. E essa semana nós vamos fazer 2 vídeos. O primeiro é sobre o legado familiar, a relação com o legado, e o segundo é sobre a relação com a autoridade. São 2 coisas que a gente chegou a citar no vídeo passado, mas só ficou no começo. A gente vai prosseguir um pouquinho mais nesses assuntos. E o primeiro, que é hoje, é sobre o legado, sobre a relação familiar, a continuidade do legado. Legado é uma história, é aquilo que você recebe, mas não foi você que fez, porque você herdou algo. Então, o legado é um patrimônio, mas ele não é necessariamente um patrimônio físico, ele é um patrimônio que pode ser intelectual, que pode ser histórico. Legados são coisas que se entrega para quem vai continuar o seu trabalho. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade hoje em dia. Você já reparou que para que algo aconteça hoje, tem que ser algo totalmente novo? Assim, não existe continuidade dos movimentos. A gente não tem continuidade do movimento pentecostal no Brasil. A gente tem a quebra com o antigo modelo e nós vamos começar algo novo. Deus quer fazer algo novo. Deus está sempre querendo fazer algo novo e parece que Deus nunca está satisfeito com nada que é feito. E a igreja nunca está satisfeita com nada que é feito. Ela sempre tem que demolir todo o passado, demolir tudo que aconteceu antes. E dessa demolição tem que surgir das cinzas uma fênix nova que vai morrer numa geração, porque a próxima geração também não vai continuar o que você está fazendo. Então vamos dizer que você seja um ministro de alguma coisa, um cara que ganhou muita luz na palavra, e você começou um movimento dos caras que pregam na praça. E você rompeu com todo o passado, com o seu pai também pregou na praça, mas ele pregou de maneira diferente, aí você agora prega nas praças que não tem árvores. Você é o pregador das praças sem árvore, porque pregar em praças com árvore é uma coisa velha e antiga. E aí quando seu filho nascer, ele vai olhar para você pregando nas praças sem árvore, e vai falar assim: pai, eu tenho que começar algo novo e não posso continuar, porque eu tenho que começar algo completamente novo, o Espírito Santo está me dizendo para começar algo completamente novo, eu não posso continuar o seu legado. E aí, às vezes você dedicou 20 anos da sua vida a pregar nas praças sem árvore, assim como seu pai tinha antes de você dedicado 40 anos da vida a pregar nas praças com árvore, e o seu filho quer pregar em praças grafitadas, e ele não vai continuar o que você fez. É um exemplo tolo, é um exemplo bobo, ridículo até, mas expressa muito do que tem acontecido no nosso tempo. Nós não temos ensejo nenhum de continuar o que os nossos pais na fé fizeram. A gente não tem vontade nenhuma de continuar com o trabalho. A gente não tem vontade nenhuma de continuar com o trabalho de ninguém. A gente quer romper com as tradições. A gente quer demolir as velhas formas. Que velhas formas? Por que a gente tem que começar algo novo? Por que Deus sempre vai trabalhar com algo novo? Historicamente, biblicamente, Deus só rompia com coisas quando elas não eram adequadas, quando elas se desviavam do seu propósito. Mas quando, por exemplo, um rei era um rei fiel, o filho dele herdava o trono e o neto dele e assim por diante. Os sacerdotes tinham filhos que seriam sacerdotes também. Deus tem uma relação com a dinastia, Deus tem uma relação com a continuidade do trabalho familiar. Deus não tem essa vontade de demolir o que os pais fazem para que os filhos façam algo novo. Às vezes os pais foram fiéis naquilo que fizeram e os filhos vão continuar na mesma fidelidade, e isso é algo agradável a Deus. Mas nós somos ensinados pela cultura do nosso tempo a sempre nos rebelar. Os heróis das nossas histórias são sempre os rebeldes. São sempre os solitários, são sempre os que rompem com a estrutura e que recomeçam, ou, sabe, que fazem algo totalmente novo, porque eles são... Os heróis são sempre os rebeldes. A gente idolatra os rebeldes e a gente
cresceu acreditando que ser relevante é ser um lobo solitário. Ser relevante é ser o início de algo novo. A gente não acredita em continuidade de trabalho. A gente acredita em demolição e início de algo totalmente novo. Isso é uma mistura que eu atribuo aos seguintes fatores. Primeiro, ao veneno do pecado. O veneno do pecado é um veneno rebelde. Assim, Caim rompeu com Adão e começou uma nova civilização. Depois você vê uma série de outros rebeldes na Bíblia sempre rompendo com a história dos seus pais para começar algo novo ainda mais iníquo. Ao invés de viver ali, eles estão sempre, né? É a coisa da independência. Eu não preciso que Deus me diga o que é certo e o que é errado, eu quero aprender sozinho. E aí, no princípio da independência, você se torna um rebelde, você se torna um alguém que quer descobrir sozinho, ao invés de você aprender, se humilhar e se entender como parte de um legado de alguém, não é? Existe uma ponta de orgulho nisso também, porque nós queremos um nome para nós queremos algo nosso, nós vamos começar algo nosso, ao invés de nós nos unirmos a quem já trabalha, ao invés de nós nos submetermos a quem pode nos ensinar. Não, a gente quer fazer algo novo e quebrar a cara da mesma forma que essa pessoa quebrou no passado. Então, parte disso é orgulho também. Existe uma influência forte da cultura do nosso tempo, e por cultura eu digo livros, séries e filmes, histórias e tudo mais. E por outro lado, essas coisas não são pecaminosas? Não são pecaminosas. Mas, poxa, são só histórias. Como que a gente aprende? A gente aprende pelo repetir da ideia. Quando uma ideia é muito repetida na nossa cabeça, a gente acaba inculcando aquilo, a gente acaba colocando aquilo para dentro da nossa maneira de pensar. E aí não necessariamente a gente vai conscientemente seguir esse caminho, mas talvez lá no fundo haja uma pequena semente plantada de, por exemplo, nesse caso, rebeldia. E tem um fator que foi o que eu citei no vídeo passado, que é nós estamos diminuindo as nossas relações familiares, as nossas famílias estão ficando muito fragmentadas. Parte da cultura pós-moderna diz que se um casamento não é feliz, ele deve terminar e que o marido e a mulher devem seguir seus caminhos separados. E aí muitos caras ficam sem referência de homem em casa, porque o pai tomou um outro caminho, não é? Ou então as garotas ficam sem referência de homem, porque o pai tomou outro caminho, a mãe tomou outro caminho, elas ficam sem referência de mulher. A fragmentação das famílias, num núcleo pequeno, causam esse tipo de perda de referência. Cara, você precisa aprender a ser homem. Você nasce meio um bicho, você não nasce homem mesmo, homem como um homem deve ser, como um homem bíblico deve ser, como um homem justo e correto deve ser. Você não nasce assim, você nasce um bicho. Nasce um bebê que não sabe direito nada, não sabe nada. E você aprende a ser homem olhando para os homens da sua vida. Você aprende como tratar mulheres quando você se relaciona com homens e você vê esses homens tratando mulheres. Então é por isso que às vezes é tão torcida a nossa concepção a respeito do feminino, a respeito da mulher, porque a gente aprendeu com maus exemplos. Mas, no final das contas, faz muita falta você ter esse referencial próximo. Então, fica muito difícil um garoto que não tem o pai por perto saber como lidar com uma mulher. Ele vai ter que aprender com quem? Ele vai aprender primeiro com a televisão e com o cinema e com as séries e com essas coisas. E a gente sabe que as lições sobre como relacionar com mulheres que vêm desses meios, cara, não são boas lições. Ou então esse cara vai começar a buscar informações sobre como tratar as garotas com os amigos, que tem mais ou menos a mesma idade dele, ou tem 1 ano a mais, 2 anos a mais. E sério, um cara sem nada na cabeça vai aprender com outro cara sem nada na cabeça e os dois vão, sabe, é um cego guiando outro cego e os dois vão cair no buraco. No final das contas é assim, a gente precisa desse referencial próximo. Eu tô falando de meninos porque esse é o ambiente que eu conheço, essa é a esfera que eu conheço, mas, cara, isso é totalmente aplicável no caso das garotas também. E sério, nós temos problemas muito sérios na igreja porque homens não sabem ser homens. E porque mulheres não sabem ser mulheres. Isso também é assunto para um outro vídeo. Mas muitas vezes nós temos o referencial em casa. Eu leio muitos e muitos e muitos e-mails de vocês. Eu leio muitas e muitas perguntas que vocês me fazem. E muitas vezes são coisas relacionadas à convivência familiar. Problemas com meu pai, problemas com a minha mãe.
e vocês não querem ter esse tipo de problema, e aí vocês se afastam. Cara, problema em família todo mundo vai ter, e se você se afastar, você não tá resolvendo o problema. Você só tá postergando essa solução. Porque se você não aprender a se relacionar com seu pai, pode ter certeza que você vai ter muita dificuldade de se relacionar com seu filho. Isso é algo total, completamente natural. Porque a gente se torna abusador naquilo que a gente foi abusado. É muito estranho falar isso e pesado, mas é verdade. A gente se torna um ladrão naquilo em que a gente foi roubado. A gente parece que continua o lado mal do legado. Se a gente sofreu o abandono, a gente vai ter tendências maiores de abandonar. Porque a gente meio que aprende a suportar a coisa. E aí, sabe? Se eu sofri isso, por que eu não posso provocar isso? É bem difícil de explicar isso. Mas repara, essas pessoas até chamam de maldição familiar. Não é maldição familiar, é um mau comportamento que você aprendeu com seu pai. Seu pai foi um canalha com a sua mãe, a tendência de você ser um canalha é muito grande. E se seu avô for um canalha, a chance de seu pai ser um canalha também é muito grande. Isso não é maldição familiar, isso é simplesmente comportamento aprendido. Mau comportamento aprendido. E lembra que nem tudo que a gente aprende, a gente consegue racionalizar. Nem tudo que a gente entendeu, nem tudo que a gente internalizou, nem tudo que a gente colocou para dentro do coração, a gente consegue pensar nisso. Porque numa primeira camada da sua cabeça, você acha horrível abandonar uma pessoa que você gosta. Mas lá no fundo, como você sofreu um abandono, talvez essa seja uma possibilidade. Porque você viu acontecer e se tornou uma possibilidade para você. É ou não é complicado? Isso se reflete na nossa vida de igreja. Mas como isso se reflete na nossa vida de igreja, eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês consigam tirar alguma coisa de toda esse arrobo, não é? De sinceridade que esse vídeo foi. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui. Se é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, se inscreve aqui no botãozinho de inscrever-se. E se você quer me ajudar de verdade a sustentar o maquinário e toda a estrutura do canal, que apesar de ser um canal simples, me toma tempo, me toma dedicação, então se torne um patrão, cara. Você me ajuda muito a partir de $1, você já se torna um membro da Associação dos Patrões do Davi Mesquita, tá bom? Então pensa nisso e até o próximo vídeo. Tchau!